Bom, boa noite, né? Nós temos aí o nosso. Boa noite, nós temos aí o nosso caríssimo Carlos aqui, onde nós vamos discutir dois pontos extremamente importantes, né, para os nossos conhecimentos no âmbito tributário, certo? Mas nós seremos bem objetivos. Quando eu digo que eu sou bem objetivo, o problema não é um problema, é porque eu falo muito, né? Mas porque vem desenvolvendo, vem desenrolando e vem aparecendo outras coisas. Eu lembro de outro dia que eu disse, vou ser bem objetivo, vai ser bem rápido. Aí foi 1 hora e tanto. Mas eu vou tentar ser, né? Bom, inicialmente a importância dessa nossa disciplina, ela é extremamente importante para o gestor contábil, né? Porque ela trata de todo o aparato tributário do país, logicamente, né? E isso está não só no âmbito das ciências contábeis, mas é afeto a todas as profissões, porque, querendo ou não, a gente vai acabar trabalhando ou manipulando no sentido de pegar, pagar, pelo menos, né, algum tributo ao nosso país. E claro que quando a gente compra alguma coisa, não tem como não pagar um tributo. O problema ou a situação é que a população nem sempre sabe, né? Mas ela paga lá os seus tributos porque está devidamente embutido, né? Então, vamos ser bem objetivos, né? Só fazendo um retrospecto aqui na nossa linha do tempo do professor Sabá. Eu gosto para poder a gente ter uma ideia geral exatamente dessa linha do tempo. Boa noite, Jennifer. Onde a gente viu, primeiramente, a hipótese de incidência, que é apenas a existência da possibilidade de tributária, né? É um normativo que trata da existência tributária. Logo mais à frente, nós temos na linha do tempo do professor Savá, que eu distribuí em sala, nós temos o fato gerador da obrigação tributária, que aí é onde começa a vincular o sujeito passivo ao sujeito passivo, aí nós temos a obrigação tributária propriamente dita, certo? Nós já temos o crédito tributário, nós não temos o crédito tributário ainda. Nós só vamos ter o crédito tributário com o lançamento, que é o registro, né? É a inscrição. Não quero falar inscrição, porque senão vai confundir lá com a certidão de dívida ativa, com a dívida ativa. Mas é o registro daquele vínculo entre o sujeito passivo e o sujeito ativo, que é o lançamento propriamente dito. Com o lançamento, nós temos a constituição do crédito tributário. Neste percurso, neste meio, nós temos aí algumas situações que podem levar a nós termos um crédito tributário efetivo no sentido de ser cobrado ou não, ou até a sua exclusão. E aí a gente viu, quanto à exclusão do crédito tributário, está lá no artigo 171 do CTN, Código Tributário Nacional, e essa exclusão, ela ocorre antes do lançamento do crédito tributário, mas já temos a obrigação, porque já teve um fato gerador, lógico. E a exclusão se dá pela isenção ou pela anistia, tá? Isso é evidentemente previsto numa lei ordinária propriamente dita. Temos, posteriormente, com o lançamento e a constituição do crédito tributário, nós temos duas possibilidades. A suspensão do crédito tributário, essa suspensão implica que suspende, mas poderá voltar a cobrar, ou você pedir um parcelamento. O parcelamento é uma das circunstâncias de suspensão do crédito tributário, no sentido que vai evitar a exigibilidade. Como assim a exigibilidade? Vai evitar que o fisco entre com uma ação de execução para buscar seu patrimônio para pagar o crédito tributário. Temos, então, após isso, a suspensão está lá no artigo 151 do CTN, mas temos uma outra possibilidade, que é a extinção do crédito tributário. Essa extinção do crédito tributário está lá no artigo 156 do CTN. Essa extinção, logicamente, vai acabar, evidentemente, extinguir, propriamente dito, lógico, né, esse crédito tributário. Uma delas é o pagamento, lógico, né? Ou várias outras possibilidades, compensação e por aí, remissão, perdão, que é por lei, etc, etc e tal, tá? Ultrapassada essa fase, nós estamos analisando a linha do tempo da relação jurídico-tributária do professor Sabá,
nós temos aí, posteriormente à constituição do crédito tributário, o contribuinte notificado não pagou, é feita, então, a inscrição na dívida ativa, municipal, estadual, federal, certo? E aí nós temos a DA, que é a dívida ativa, a inscrição. Com a inscrição na dívida ativa, logicamente, nós temos a fase seguinte, que é a emissão da certidão de dívida ativa. Com a certidão de dívida ativa, aí, então, o advogado ou procurador do fisco vai entrar com a devida ação de execução fiscal, certo? Ação de execução fiscal, onde nós estamos na fase de processo, certo? Essa nossa fase agora de estudos é de processo. No entanto, o conteúdo de vocês, do conteúdo programático, ele trata de disposições penais decorrentes da legislação tributária e penal. Ok, tudo bem, certo? É um assunto que afeta a questão penal, certo? Ou seja, as implicações de ordem penal que vão levar o contribuinte a sofrer as sanções e possivelmente até ser preso, logicamente, mas há algumas particularidades que nós estamos analisando no decorrer de nossas conversas. Eu gostaria somente de fazer uma parte aqui sobre a ação. Nós temos duas situações aí. A ação de execução fiscal, que é no âmbito civil, que é para buscar o patrimônio, e a ação penal, que é no âmbito criminal, que é para punir uma sanção, certo? Possivelmente para retirar a liberdade do contribuinte, logicamente, né? Usurpação da liberdade do contribuinte, porém há algumas particularidades, certo? Algumas particularidades que a gente vem discutindo desde a aula anterior, e aí é importante dar uma verificação na aula anterior, certo? Quanto à ação civil, que é para buscar o patrimônio, a defesa do contribuinte é através da dos chamados embargos à execução. É a contestação da ação de execução fiscal, já fiz muito isso, certo? Estamos aí em umas defesas aí bem pesadas, certo? Que é a possibilidade de embargar a execução. Logicamente, eu já tratei isso também na aula anterior e está lá gravado. Nós chegamos nessa parte de processo, logicamente, né? Nessa parte processual, e é de fundamental importância para vocês, gestores contábeis. Por quê? Porque vocês, evidentemente, vão orientar os seus clientes dentro logicamente, juntamente com o seu jurídico, da melhor forma de ele se manifestar quando estiver sofrendo uma ação, um processo judicial desta natureza. A gente viu na nossa aula anterior as particularidades da Lei 8.137 de 90, que trata dos crimes contra o sistema tributário, ou melhor, contra a ordem tributária. A Lei 8.137 de 90, ele define os crimes contra a ordem tributária e econômica, certo? E também das relações de consumo. E, eminentemente, é a lei que trata da sonegação fiscal, tá? Então, essa lei trata da sonegação fiscal, onde a gente analisou tanto sonegação fiscal ou evasão fiscal, eles têm uma mesma correlação, logicamente, onde nós analisamos na aula anterior o artigo 1º e o artigo 2º dessa lei, que trata exatamente de umas penalidades bastante severas, propriamente dita, certo? É importante nós destacar que existe também, está no conteúdo de vocês, a supressão de escrituração e livros. A supressão de escrituração e livros, ele está contido no inciso 2 do artigo 1º da Lei 8.137 de 90, que trata o seguinte: fraudar a fiscalização tributária
inserindo elementos inexatos ou omitindo, ou seja, a supressão, operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal, nós estamos tratando aí da supressão de alguma escrituração em um livro no campo tributário, logicamente. Então, essa supressão de escrituração em livros, escrituração dos livros, logicamente, é o contido no inciso 2 do artigo 1º da Lei 8137 de 90. E isso nós temos uma pena de reclusão de 2 a 5 anos em multa. 2 a 5 anos em multa. Nós analisamos isso de forma bem detalhada na aula anterior. Ó, Carlos, tá só nós novamente aqui, pelo que eu vi. Nós vimos, evidentemente, na aula anterior, que os crimes de 2 a 5 anos, logicamente, são os crimes que não possibilitam algumas benesses ao agente que pratica esse delito, certo? Então, nós temos aí, não é possível a aplicação da lei dos juizados especiais criminais, ou seja, não é possível uma transação penal. O que é uma transação penal? É você pagar uma pena alternativa, fazer um trabalho voluntário em alguma instituição, pagar cestas básicas, então não é permitido. E não é permitido também o chamado sussis processual. O sussis processual é a chamada suspensão da execução da pena, que ocorre para os crimes que têm uma pena máxima de até 4 anos, e não é o caso. E aí a gente chega aqui, meu caríssimo, a chamada apropriação indébita. Essa apropriação indébita, nós vamos ver, ela pega, evidentemente, o Código Penal brasileiro. Eu postei lá no nosso Unileão Digital o Código Penal brasileiro, e aí o Código Penal brasileiro nos diz lá, evidentemente, sobre a questão da apropriação indébita, certo? Nos diz lá no artigo 168 que apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem a posse ou a detenção tem uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. 1 a 4 anos e multas. Ora, como assim no âmbito tributário? É você se apropriar de alguma coisa que, por exemplo, se for apropriar-se de, digamos hipoteticamente, que você está como responsável pelo patrimônio de alguém. Evidentemente que você deveria ter recolhido os devidos tributos e aí você não fez. Logicamente que é possível que você seja denunciado pelo crime de apropriação indébita, certo? Apropriação de alguma coisa alheia, certo? Como, por exemplo, é possível nós cuidarmos da coisa de outra pessoa? No chamado depositário judicial, pessoal. Por exemplo, alguém sofreu uma ação de execução fiscal no âmbito civil, e aí foi lá e ocorre a chamada penhora do bem, certo? A penhora de um bem, de uma casa, de um terreno, e automaticamente o oficial de justiça determina que o próprio contribuinte fica como depositário judiciário. Ele tem que cuidar dessa mesma coisa que, em tese, ele é dono. Isso quer dizer que ele não pode vender, ele não pode praticar uma série de atos, ele deixa de ter a propriedade plena sobre esse imóvel. Isso quer dizer que ele é um depositário judicial. Se ele se desfizer, se ele vender essa propriedade, ele evidentemente comete um crime de apropriação indébita, por exemplo, certo? Então, além do âmbito civil de execução fiscal para pagar o fisco, ele vai cometer um crime penal de apropriação indébita, porque ele, em tese, não poderia fazer isso. Por isso que vem a legislação penal, busca
os dispositivos da legislação penal e, logicamente, ele poderá sofrer um processo penal nessa esfera, certo? E aí nós temos uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Se fosse somente neste caput, como a gente chama, né, na cabeça do artigo 168, e aí nós temos aqui o artigo 168, certo? Nós teríamos aí uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Se a pessoa é bons antecedentes, nunca foi processado, tem local fixo, tem residência fixa, lógico, tem emprego, etc. e tal, é possível que ocorra a chamada suscis processual, porque a pena máxima é 4 anos e é possível que tenhamos uma suspensão do processo em função dessa situação. No entanto, por suposto, sim, embargo, existe o aumento de pena. E o aumento de pena para o depositário judicial, ele aumenta de 1/3. Então, possivelmente, ele vai perder essa possibilidade do suicídio processual, certo? Então, a pena ela é aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa, em depósito necessário, 2, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial, e 3, em razão de ofício, emprego ou profissão. Olha só, emprego ou profissão. O juiz pode ter determinado, por exemplo, que alguém da própria justiça fosse o responsável por esse imóvel. Então, existe na justiça uma pessoa que é responsável por essa situação, é possível. Não me recordo agora. Tudo bem. Então, o fato aí é que aquele que responde pela coisa, e se desfizer ou se apropriar indevidamente, vai, evidentemente, sofrer um processo penal. É o que diz aí o artigo 168. O que a gente vê aí, ainda, meu caro Carlos, e depois o pessoal que for escutar e ver o áudio, ou a nossa aula, existe também, e foi acrescentado, o artigo 168-A, que é também a chamada apropriação indébita previdenciária. O que é que diz isso? Diz que deixar de repassar a previdência social, as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional, nós temos uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. Isso quer dizer que se a empresa não repassar a previdência social, as contribuições que foram recolhidas dos contribuintes, pode sofrer uma apropriação indébita previdenciária e seus responsáveis responder por este crime, que tem uma pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Isso quer dizer o quê? Que 2 a 5 anos não haverá os benesses da lei, no que diz respeito ao suscis processual, que é a suspensão do processo. Por quê? Porque 5 anos ultrapassa o máximo de 4 anos, logicamente. Certo? Então, olha só que coisa interessante. O artigo 168-A do Código Penal fala da apropriação indébita previdenciária. E diz ainda mais nos seus parágrafos primeiro, que vai incorrer, ou seja, sofrer as mesmas penas quem deixar de, recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social, que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadados do público. 2, quem vai incorrer na mesma pena, boa noite, Daniel, vai incorrer na mesma pena de apropriação indébita previdenciária quem recolher contribuições devidas à Previdência Social, que tenha integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produto ou à prestação de serviço, e também vai incorrer nas mesmas penas de apropriação indébita previdenciária quem pagar benefício devido a segurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsadas à empresa pela Previdência Social. Então, são situações que podem levar aquele que tinha o dever, evidentemente, de
fazer os devidos recolhimentos à Previdência Social, ser processado penalmente e ter que ir para a cadeia com uma pena que pode chegar a 5 anos mais multa, certo? E, no entanto, diz aí, pessoal, o parágrafo 2º, que é possível que seja extinta essa pena se o agente, de forma espontânea, declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e preste as informações devidas à Previdência Social na forma devida na lei e antes do início da execução fiscal. Olha só, pessoal, nós temos aí no parágrafo 2º uma possibilidade de extinção da punibilidade. O fisco quer arrecadar. Ora, isso é a mesma situação lá do artigo 9º da Lei de Execução Fiscal, Lei 8137 de 90, Lei 8137 de 90, perdão, é o mesmo caso da Lei artigo 9º da Lei 10.684 de 2003, que diz o seguinte: é suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes quais? Do artigo 168-A e também do 337-A do Código Penal, certo? Durante o período em que a pessoa jurídica, etc, tal. Então, pessoal, o que é que quer dizer em linhas gerais? Que a apropriação indébita previdenciária, bem como a do artigo 337-A, que é a sonegação de contribuição previdenciária. O que é a sonegação de contribuição previdenciária? É suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório mediante o quê? Omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento informações da legislação previdenciária, deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas do segurado, e 3, omitir total ou parcialmente receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. Então, a sonegação de contribuição previdenciária, pessoal, bem como a apropriação indébita previdenciária, olha aí, dicasinha importante para os seus, evidentemente, no caso de empresas, né, logicamente, ela deixou de recolher, deixou de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes. Ou as pessoas responsáveis na empresa suprimiu ou reduziu contribuição social previdenciária na folha de pagamento, no lançamento mensal dos títulos próprios da contabilidade, ou omitiu total ou parcialmente receitas ou lucros. O seu cliente chegou agoniado porque cometeu isso. Como livrar o seu cliente disto, certo? Simplesmente ele vai lá e reconhece a dívida perante, evidentemente, a Previdência Social, certo? De forma espontânea, ele vai declarar e confessar e pagar as contribuições, certo? E, evidentemente, prestar todas as informações devidas à Previdência Social, e aí ele vai ter a sofrer um processo penal e ir para a cadeia. E a cadeia aí é pesada, de 2 a 5 anos, que não cabe às benesses da lei, como, no caso, a Lei 9099, que são os crimes até 2 anos, e o chamado sucício processual, que são as penas que vão até 4 anos, desde que a pessoa se enquadre numa série de exigências, bons antecedentes, nunca foi processado, residência fixa, trabalho, etc, etc, etc e tal. Então,
é possível que tenhamos a não aplicação dessa pena penal, desse crime penal, se a pessoa reconhecer. Olha que eu estou falando, pessoal, da chamada apropriação indébita previdenciária e da sonegação de contribuição previdenciária, somente nestes casos, logicamente. Logicamente. Isso quer dizer que, se ocorrer apenas a apropriação indébita, então vai sofrer, evidentemente, como eu falei no exemplo que eu dei, certo? A pessoa está responsável por o patrimônio de alguém e aí, então, vendeu esse patrimônio, certo? Deixou de recolher os tributos desse patrimônio. Então, isso é apropriação indébita no caput do artigo 168, ou seja, na cabeça, no tipo penal do artigo 168, que é apropriar-se de coisa alheia, que cabe pena de 1 a 4 anos, e nesse caso, se for somente no tipo penal do 168, ou seja, na cabeça, no caput, é possível o suscis processual, tá? É importante, pessoal, são informações extremamente importantes para o mundo da contábil, pessoal. É extremamente importante isso, né? E outra, sobre esta apropriação indébita previdenciária, pessoal, é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a multa se quem cometeu esse crime, né, no caso aí da apropriação indébita previdenciária, ele seja primário e tenha bons antecedentes. O que é um agente primário? É que nunca cometeu crime. E bons antecedentes, ou seja, evidentemente, primário quer dizer o seguinte, é o primeiro ato penal, crime que ele cometeu, e bons antecedentes é que ele nunca cometeu crime. Só a inversão aí. Certo? Desde que ele tenha promovido, né, após a ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social. É muito importante, pessoal, a gente entender que depois que o promotor de justiça denunciar e for recebida essa denúncia, não é possível mais essa extinção da punibilidade. Eu falei isso na aula anterior também, certo? Então, logicamente, pessoal, que também tem essas benesses, nós sabemos quando há o parcelamento da contribuição, certo? Logicamente que se ele deixar de pagar o parcelamento, ele vai sofrer, evidentemente, as devidas sanções de ordem penal. Então, extremamente importante, pessoal, repito, a apropriação indébita previdenciária e, evidentemente, a sonegação de contribuição previdenciária, é possível ter a extinção da punibilidade, ou seja, da pena, desde que ele confesse, declare as contribuições e pague, evidentemente, as contribuições, certo? Evidentemente, antes do recebimento da denúncia propriamente dita, certo, pessoal? Então, sobre a apropriação indébita, são estes pontos extremamente importantes no âmbito tributário, propriamente dito, certo? E essas possibilidades das benesses. Quando a gente vem aqui, pessoal, para os crimes tributários eletrônicos, que está lá no conteúdo de vocês, no programa de vocês, da disciplina, onde está o normativo que trata dos crimes eletrônicos? Está lá, pessoal, no artigo 2º, inciso 5, eu até coloquei aqui, artigo 2º, inciso 5, da Lei 8137/90, que é a lei dos crimes contra a ordem tributária, logicamente, certo? Dos crimes contra a ordem tributária, crime de sonegação fiscal e de evasão fiscal, logicamente, onde diz o seguinte, artigo 2º, inciso 5, constitui crime da mesma natureza,
Utilizar ou eu vou copiar aqui para facilitar aqui a nossa leitura. Copiar, Ctrl P, Ctrl C e colar aqui. Aí diz aqui, utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública. Nós temos aí o chamado crime tributário eletrônico, né, pessoal? Então, caracteriza-se, pessoal, esse ilícito tributário eletrônico na condição de subespécie do delito propriamente dito. Como assim? É quando, mediante operação utilizada, pretende o contribuinte causar relação distinta daquela da sua obrigação, né? Quando se utiliza de programa eletrônico inadaptável à sua condição, ou seja, objetivando os informes da obrigação principal ou acessória, o contribuinte produz resultado lesivo, trazendo subsídio contrário à sua atividade desempenhada, ou seja, ele manipula o programa eletrônico, né? Ou seja, as informações podem ser colhidas, é importante destacar, né, e rastreada, certo? Por exemplo, entre aquilo gasto no cartão de crédito, por exemplo, e o declarado nos informes perante a Receita Federal, certo? Então, é uma possibilidade, inclusive, de você rastrear isso aí. Você declarou na Receita Federal um informe diferente do que você gastou de fato no seu cartão de crédito. Então, é isso que diz aí esse tipo penal da lei 8137 de 90, ou seja, utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida pela Fazenda. Então, extremamente importante, né, esse dispositivo, que é exatamente que vem dentro, claro, desse tipo penal do delito tributário, né, cometido por intermédio dessa via eletrônica. Não podemos esquecer que possui esses informes, essas possibilidades capazes de detectar todo um instrumental suficiente à comprovação do imposto que não foi devidamente recolhido. Apesar de que é bem complicado, porque quando há o cruzamento de dados, se detecta de forma efetiva esse crime tributário eletrônico, propriamente dito. Certo, meus queridos? Então, pessoal, a gente discorreu aí de forma bem objetiva sobre a apropriação indébita, certo? E os crimes tributários eletrônicos dentro desse âmbito tributário, certo? Pretendemos entrar, evidentemente, com alguns assuntos mais específicos, que trata da ação penal e seus procedimentos, ou seja, a ação penal propriamente dita, onde nós vamos discutir a denúncia-crime, como é que se processa, as prisões temporária e preventiva, a instrução probatória, ou seja, a instrução do processo propriamente dito, o habeas corpus, liberatório e preventivo, e a sentença criminal, certo? Como é que ocorre essa sentença criminal, propriamente dita, certo? E, posteriormente, nós vamos tratar da delação premiada, do menor potencial ofensivo, dos parcelamentos e pagamentos, do concurso de agentes e da prescrição penal, onde nós vamos ver na prescrição penal algo também extremamente importante, que é a súmula vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal, que trata exatamente da possibilidade de haver a prescrição punitiva do Estado por decurso do tempo e, logicamente, não ocorrer essa penalização e o seu contribuinte ou seu cliente não ir para a cadeia propriamente dito. Ok, meus queridos, algumas considerações, algumas pontuações sobre nossas discussões. Era isso que nós tínhamos programado para nossas discussões de hoje, propriamente dito.
E aí, o Carlos já fez, evidentemente, o simulado, não sei se o Daniel já fez o simulado também, poderia tirar o restante do tempo para responder o simulado. Ok, pessoal, estão bem por hoje? Beleza aí, Carlos, Daniel? Beleza, tranquilo. Ok, meu querido. Era só essas discussões. Nós estamos dentro do nosso programa, do nosso conteúdo, e vai dar tudo certo. Beleza, pessoal? Obrigado, boa noite, e aí a gente vai se falando, tá bom? Foi boa, meus queridos. Um abração, boa noite. Boa sexta, bom final de semana.